ao programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Inicialmente, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores, que são muito importantes para nós e que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre abordando assuntos muito interessantes que envolvem o universo feminino. Inicialmente, eu agradeço a Gisele Calete Boutique, para mulheres de atitude e que me veste em todos os programas Mulheres. Meu abraço vai para a Luana e para a Gisele e agradeço o carinho e o apoio de sempre. Na Boutique Gisele Calete você encontra grife própria, peças exclusivas e de excelente qualidade. Supermercados Porta, sua saúde e satisfação é o que importa. E aqui a gente gostaria de parabenizar o João Paulo Porta por ter inaugurado mais uma filial na manhã de ontem, aqui bem pertinho da Conecta Mais TV, na Rua Flores da Cunha, em frente ao Banco Sicredi. Um excelente espaço com tudo que você precisa num só lugar. Então, parabéns, João Paulo Porta. A gente deseja muito sucesso e vida longa aos supermercados Porta. Vila Bela Floricultura, mais cor e beleza para a sua casa ou trabalho. Nosso agradecimento especial para o Felipe e para a Vanessa, que são os proprietários e que em todas as quartas-feiras nos enviam flores lindas para embelezar o nosso estúdio. Eu aproveito para dizer que na Floricultura Vila Bela tem uma grande promoção. Quem comprar flores durante a semana concorre a sorteio de prêmios nos finais de semana. Então vale a pena conferir o que tem de lindo lá na Floricultura Vila Bela. E hoje, então, nós temos um patrocinador novo, então a gente vai dar as boas-vindas para a Seiva Revestimentos, decorações de interiores, aqui em Nova Prata e no município vizinho, em Guaporé. E agora, meu boa noite vai para minhas queridas colegas de programa de todas as quartas. Muito boa noite, Tânia, muito boa noite, Roberta, sejam muito bem-vindas. É sempre um prazer dividir esse espaço com vocês. A recíproca é verdadeira, Veridiana. Muito bem. Nós aqui nos completamos, né? Quando Isso falta aí, uma, completo, né? a gente acha uma falta incrível. Boa noite a todos que fazem parte da cobertura da Conecta, os 15 municípios que fazem parte, e participem conosco, nos enviando, né, sugestões, né, para novos programas e para elucidar, inclusive, os assuntos que hoje nós vamos abordar. Vamos procurar ser leves num assunto importante e de cunho muito é obrigatório, diria, né, nesses tempos. Vamos lá, né, Robe? Vamos lá, vamos participar desse programa que é de extrema importância. Como disse já o nosso convidado, é um assunto que muitas pessoas pensam em morte, mas que é um lugar cheio de vida. Então, vamos acompanhar esse programa. Boa noite, minhas queridas colegas. É um prazer estar aqui. Boa noite ao nosso convidado. E boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar de novo mais uma quarta-feira, dividindo esse espaço com vocês e fazendo esse programa maravilhoso. E a gente lembra que estamos ao vivo e você também pode participar através das nossas plataformas do Facebook, do YouTube, da Conecta Mais TV e do canal 8 da Adilnet. Nos mande recadinhos, questionamentos, comentários, sugestões, que a gente vai ter o maior prazer em ler aqui durante o nosso programa. Mas hoje, então, o programa Mulheres não poderia deixar de falar sobre Outubro Rosa. Esse mês que celebra anualmente compartilhamento de informações, a promoção da conscientização sobre a doença, o câncer de mama. E isso faz com que a gente tenha mais acesso aos serviços de diagnósticos, de tratamento e contribui
para a redução da mortalidade. O nosso convidado especial da noite de hoje é o Dr. Rodrigo Mérida Pineda, médico oncologista e coordenador geral da clínica Vivere. Ou Vivere. Vivere. É italiano. Isso aí, Vivere. Então, nós vamos dar a nossa boa noite para o nosso convidado dessa noite. Muito boa noite, doutor Rodrigo. É um grande prazer receber você em nosso programa. Uma honra poder estar aqui compartilhando seu conhecimento conosco, com as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, Viridiana, pelas palavras. Obrigado também, Roberta, Tânia e a todos os espectadores do programa, mulheres. Acho que é uma ocasião fantástica a gente poder conversar sobre um tema tão importante, né, que é a celebração do Outubro Rosa. Lembrar que o Outubro Rosa acontece no mundo inteiro e surgiu nos Estados Unidos há décadas atrás, mas hoje, como eu falei, o mundo inteiro nós selecionamos o mês de outubro para poder discutir o câncer que é o mais comum das mulheres, é o câncer de mama. E acho que é um mês também que a gente aproveita para poder falar sobre a saúde da mulher em geral. Isso aí. Né? Então, assim, nós estamos aqui já em Nova Prata há 6 anos, né? Como nós estávamos conversando antes do programa, chegamos aqui há 6 anos para poder trazer um tratamento oncológico para que as mulheres não tivessem necessidade de se deslocar para fora. A gente sabe que um tratamento de câncer, ele precisa de, não é só 1 ou 2 viagens para fora. Às vezes são dezenas e dezenas, às vezes mais de 100 viagens ao longo de uma jornada de tratamento ao longo de muitos anos, né, dependendo do caso. E a gente poder oferecer esse tratamento para as pacientes aqui da região, né, não só de Nova Prata, mas também, da mesma maneira que a Conecta tem uma cobertura aí de quase 15 municípios, nós também conseguimos aqui receber pacientes a quase 30 municípios da região. Então é uma oportunidade de tratar perto de casa, com qualidade, com uma estrutura adequada e com certeza fazer uma diferença para a nossa comunidade. É muito importante a gente tratar desse assunto e, como eu falei no início do programa, não poderíamos deixar de lado esse assunto. Por mais que as pessoas saibam da campanha de Outubro Rosa, que as pessoas têm que fazer o autoexame, né? Tem todo esse lado de conscientização. A gente sabe que muitas vezes as mulheres não o fazem, muitas vezes por medo de encontrar algo diferente, né? Porque se a gente perguntar para a maioria das mulheres, você faz o autoexame? As mulheres geralmente, não, eu tenho medo de encontrar algo. O que a gente poderia colocar a respeito disso, doutor? Não, primeiro, é uma colocação, né? Assim, se a gente comparar as mulheres aos homens, as mulheres com toda certeza se cuidam mais do que os homens, né? Não à toa vivem mais do que os homens, em média. Né? Às vezes eu até já brinquei assim nos consultórios, falo assim que a gente tem muitas viúvas na região. Né? Viúvos nem tanto. É totalmente desproporcional. Né? Pelos mais diversos motivos. Mas com certeza um dos principais, se não o principal, é que a mulher se cuida mais. Em relação a essa questão da pessoa não ir atrás, não querer fazer exames, eu vou separar isso em 2 partes. Assim, uma coisa é o que acontece, o medo do câncer, que a gente pode até falar um pouquinho mais depois. Agora, a outra questão é o que aconteceu com a pandemia. Né? A gente tem observado isso é interessante que as pessoas saibam, porque você sabe que com a pandemia, muitos exames foram desmarcados, as pessoas deixaram de fazer suas consultas com médico, ginecologista, mastologista. Isso culminou assim, com o desaparecimento de câncer de mama nos consultórios no mundo inteiro. Câncer de maneira geral, mas vamos focar no câncer de mama. Então, sumiu os pacientes com câncer de mama. Mas a gente sabe que elas, na verdade, estavam ali, não sumiram. O que aconteceu é que, com a pandemia, o medo do coronavírus, deixaram de fazer exames, mamografias no ano passado, em algumas regiões do Brasil, chegaram a cair em torno de 70% a realização do exame de mamografia em 2020. E o que está acontecendo agora é que esses pacientes estão chegando ao consultório. Certo. Né? E isso a gente tem visto, por exemplo, mulheres que, por acaso, não fizeram em 2019, ou em 2020, nem pensar. Chegou 2021, como vocês devem lembrar, março, abril, foi
pico da pandemia aqui na região sul do Brasil. Aí que não foram fazer mesmo, e agora no meio do ano é que começaram a fazer seus exames. Então o que a gente tem observado? Uma quantidade maior de mulheres com câncer de mama num estágio mais avançado do que a gente gostaria, sabe, Viridiana? Então, fica esse alerta, que acho que é o mais importante, talvez, que é para você, mulher, que não realizou os seus exames, está com os exames atrasados, ou você tem alguém dentro de casa, um parente, uma amiga, não deixa isso passar. É o momento de se alertar, cutuca uma outra, que é o momento de fazer exame. Não deixa para ano que vem. Né? O momento é agora, né? O momento é agora, até que a pandemia está melhor controlada, né, Roberta? Exato. A Inclusive, pandemia... doutor, eu trouxe uma pesquisa que contribui com essa sua colocação, que os casos aumentaram durante a pandemia, que no Brasil foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021. Isso mesmo. E ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. Isso. E as maiores taxas de mortalidade estão nas regiões sul e sudeste do Brasil. No Rio Sim. Grande do o Rio Sul. Grande do Sul é um dos Vem maiores. bem Vem bem ao encontro disso. do que o senhor falou. Isso. E uma questão, acho que bem interessante, que foi colocada também, Viridiana, que não dá para deixar passar, é a questão dos exames, né? Você falou, enfatizou a questão do autoexame, mas lembrar que o autoexame, isso é uma questão que eu vejo que muitas mulheres têm uma certa confusão. O autoexame, ele é importante, sim, a mulher ela tem que conhecer o próprio corpo, saber se tem alguma coisa diferente acontecendo, claro, mas lembrar que o autoexame não chega aos pés da mamografia, Certo. tá? Veja só, a mamografia descobre muitas vezes um tumor na mama muito antes de ser palpável. A mulher ela não sente nenhum caroço na mama, às vezes, e na mamografia já aparece tumor. Então, a mamografia salva vidas. A mamografia é um exame extremamente seguro. A mamografia não causa câncer por causa da radiação. A mamografia, ela, a partir dos 40 anos de idade, feita anualmente, é um exame que comprovadamente salva vidas. Por quê? Faz o diagnóstico precoce. O autoexame, não sei se vocês já perceberam, não se fala muito mais em autoexame como se falava, por exemplo, nos anos 90. Verdade. Lembra a Cássia Kiss, né? Aquela atriz global, famosa? Ela aparecia na televisão, Mostrando fazia como o fazia. autoexame. Na época foi até um escândalo, né? Mas Mas assim, ela... depois a gente foi percebendo, os estudos foram saindo, mostrando que o autoexame ele não faz o diagnóstico precoce de maneira adequada. Na realidade, ele não faz. A mamografia, sim. Esse sim que é um exame importantíssimo. Tá? E hoje em dia, doutora, assim, eu acho que seria interessante colocar aqui para as pessoas que estão assistindo que muitas mulheres têm prótese de silicone. Certo. E muitas têm medo de fazer a mamografia porque pode causar a ruptura. Mas existem mamografias específicas para quem tem prótese. Tem. A mamografia é um exame seguro para a maioria das mulheres com prótese. Tá? O que acontece às vezes é quando a mamografia... quando a prótese ela é colocada na frente do músculo, o que não é uma técnica que se faz já há muitos anos. Atualmente as próteses de mama, o silicone é colocado atrás do músculo aqui do peito. E quando ela é colocada à frente, isso dificultava, às vezes inviabilizava fazer a mamografia. Mas com as próteses de silicone modernas, isso praticamente não tem esse risco. Se existe alguma dificuldade técnica e tal, pode fazer ecografia também, às vezes a ressonância de mama. Mas em geral dá para fazer a mama. Certo. o Outubro Rosa, ele serve mais como uma lembrança, né, doutor? Assim, tá na hora de fazer. Assim, muita gente acaba fazendo a sua bateria de exames preventivos, né? Ou no início do ano, ou no final do ano, ou na época do aniversário. Mas esse é especificadamente, gente, temos que fazer. Eu acho que cada vez mais o Outubro Rosa ele também tem saído dessa questão do autoexame, da mamografia. Isso. E também tem se preocupado, Tânia, em hábitos saudáveis de vida. Verdade. Tá? Isso que... E para isso a gente entra no assunto o que causa câncer de mama. Vamos lá. A minha pergunta, o que causa o câncer de mama? Porque eu acho que tantas pessoas querem saber, tipo, o que causa? Sabe? Porque o exame, comida, alimentação? Porque o exame de a mamografia é de prevenção, né? Não.
Ele faz diagnóstico precoce. Ele é, exatamente. É uma proteção. A prevenção são os hábitos de vida Exatamente, saudáveis. isso que eu confundi, exatamente. Isso. Então, assim, o diagnóstico é você, claro, você pegar no iniciozinho e ir lá e fazer, mas Isso. o importante é você ter os hábitos para não chegar até ali, né? Exatamente. Isso, vamos o ideal é falar não ter a desses. doença. Exato. Né? Claro que ter bons hábitos de vida não exclui a necessidade de fazer a mamografia, tá? Mas E de se autoconhecer, né, e se doutor? autoconhecer. Porque às vezes é uma pinta, né? Um sinal no corpo, Exatamente. um sangramento que Isso. não era para estar em algum lugar. E não precisa ter uma Não. genética para você ficar se Não, cuidando, não. né? Porque daqui a pouco pessoas que, né, Isso. que têm um hábito saudável e tal, daqui a pouco podem desenvolver uma má formação das células, né? Isso. É claro que a gente trabalha com riscos, né, Tânia? E como a Roberta perguntou, assim, o que causa o câncer de mama? É mais fácil falar o que não causa primeiro, Sério? tá? O que não causa. Muitas pessoas acham que uma mulher com câncer de mama, ela vai ter o câncer porque um trauma psicológico, alguma coisa, uma culpa, sabe? Algum sofrimento que ela teve algum tempo atrás. Isso não causa câncer de mama, tá? Uma grande tristeza, como sempre é dito, não causa. Não causa câncer de mama. Não? Né? E também, assim, traumas, estresse, sofrimento, quem não tem? Ao longo de 1, 2, 5 anos numa vida. Todo mundo, né, tem seus problemas, né? Então, assim, não dá... Não, isso é comprovado cientificamente. Não existe uma relação de tristeza, depressão e câncer de mama, tá? O que a gente tem são outros fatores de risco que a gente tem que comentar. Que são... Vamos lá. Uma coisa importante também. As pessoas pensam que para ter câncer de mama, muitas vezes, tem que ter uma história na família, genético. Isso não é obrigatório. A bem da verdade, a maioria dos casos de câncer de mama no mundo, eles acontecem, são chamados de casos esporádicos. Não tem Não uma é mãe ou uma hereditário. irmã, uma tia, alguém na família. Casos genéticos, na verdade, são raros. Raros, né? Exemplo, aquela atriz famosa, Angelina Jolie, né? Não à toa ganhou o nome de Síndrome de Angelina Jolie, praticamente. E ela é um caso extremo, porque ela tinha uma alteração genética raríssima, que aumentava a chance dela ter um câncer de mama em torno de 80% a 85% ao longo da vida. Então ela acabou que retirou as mamas para evitar que tivesse o desenvolvimento de um câncer de mama ao longo da vida, né? Mas o que causa câncer mesmo de mama são questões hormonais, muita relação com questões hormonais, que muitas vezes não tem como a gente mexer, em alguns casos sim, e tem alguns comportamentos que a mulher pode ter ao longo da vida que aumentam ou não esse risco, tá? E é interessante isso. Vamos falar primeiro desse comportamento. Existe hoje, a gente sabe que um número substancial dos casos de câncer de mama, ao contrário do que se pensa, são relacionadas à alimentação, à utilização de cigarro, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e também está acima do peso. É uma coisa que a gente tem observado que as obesas, as mulheres obesas ou até mesmo com sobrepeso, durante muitos anos têm um risco aumentado de ter câncer de mama. Isso é uma coisa que se fala muito pouco ainda. Então, quando a gente começa a pensar em hábitos saudáveis, Tânia, a gente tem que pensar, então, manter o peso adequado, manter a atividade física, né? evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica e mesmo o cigarro, né, que é uma coisa assim, que a gente pensa em cigarro, câncer de pulmão, né? Mas não, ele é associado a outros tipos de câncer, né? Mesmo que um percentual pequeno de câncer de mama, mas um percentual de 4, 5%, acredita que se tem a relação Fator direta com o comportamental. cigarro. Esses todos são... Isso, comportamental. Esses todos são controláveis, né? Isso. Já que a oscilação hormonal na mulher não é, Não né? tem Não o que é fazer. brincadeira. A mulher até vive mais, mas olha que a gente sofre, né, Pelo gurias? amor de Né? Deus. Doutor, o papo está excelente e eu sei que a gente tem muito ainda a conversar, mas já estamos finalizando o primeiro bloco. Então agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Fiquem conosco, fiquem conectados, que o papo de hoje é muito interessante, vale a pena vocês acompanharem. É só um minutinho que a gente volta em seguida. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda.
seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Supermercados Porta, oferecendo qualidade em produtos frescos, de procedência e grandes marcas. Nossa família prima sempre por um bom atendimento, sempre com ofertas e preços especiais para a sua família. Supermercados Porta. Sua saúde e satisfação é o que importa. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. No cuidado com a sua saúde, a Multiexames está pronta para receber você e sua família. Exames pré-natais, sexagem fetal com 8 semanas de gestação, teste do pezinho, entre outros exames que são indispensáveis para manter a sua saúde em dia. Multiexames, Laboratório de Análises Clínicas. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado, além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. A TV que é muito nossa. Hoje estamos conversando sobre a campanha do Outubro Rosa, as maneiras da prevenção contra o câncer de mama. E o nosso convidado especial é o Dr. Rodrigo Pineda. Mas antes da gente continuar esse papo super interessante, a gente quer agradecer mais alguns patrocinadores que são muito importantes para nós e que fazem com que o nosso programa aconteça. E quem faz os agradecimentos agora é a nossa colega maravilhosa, eu tenho que sempre elogiar ela, a Tânia Perusso. Vamos lá, Taninha, faça ali capricho nos comerciais. É contigo, Tânia. É contigo, Tânia. Vamos botar um pouquinho de alegria nesse programa, né? Exato. Não, mas tá legal, tá num fluxo legal, né? Vamos lá. Isso aí. Então, gente, vamos agradecendo de coração a querida Paula Fiore, né, que começou com o patrocínio também. Obrigada pela confiança, obrigada mesmo, um abraço de coração do programa Mulheres a você, Paula, do Laboratório Multiexames. Lembrando que ela faz coleta, né, a domicílio, liguem lá e agendem um horáriozinho que ela vai até a casa de vocês buscar da mamãe e do papai, que fica difícil a locomoção, enfim, né? Isso é bem importante, em certo momento da vida, isso é muito importante. Desculpa, Pedras Andretta. Um abraço ao querido Eduardo Andretta e toda a sua equipe que trabalha com uma excelência incrível, porque os produtos são de excelência, né? Nova Prata e região merece os serviços das Pedras Andretta. O restaurante Mascaron, que nos brinda com as bebidas, com os nossos vinhos e cervejas aqui no programa. Hoje estamos se deliciando com um maravilhoso Ancelota, né? Que é adocicado, é maravilhoso. Não vou beber agora, porque senão vou começar a tossir, né? Falar e beber não dá, né? E também convidando a todos para que façam uma visita ao restaurante Mascaron, que é um cenário maravilhoso, que conta histórias. E lá vocês têm a oportunidade de conhecer todos os produtos da Cantina Mascaron. Lojas Beneduzzi, né, que nos vestem a mim e a Laura no programa Algo a Mais também. Um abraço especial a toda a equipe, abraçando a Ângela, abraçando o Evandro, abraço toda aquela equipe maravilhosa que sempre nos atende com muito carinho, muita atenção.
Lembrando que agora, nesse período, está acontecendo a quinzena da dupla perfeita, do jeans e do tênis, né? Em 10 vezes de R$ 9,90, gente. Então, vocês vão lá, escolhem o jeans e o tênis e olha só, começa o ano pagando R$ 9,90, né? E lembrando também que as lives, né, das promoções é na quinta-feira. Não vou roubar mais o espaço e vou passar a bola para quem? Para ver e para os recadinhos, vamos então. lá. Vamos ouvir os recadinhos. Vamos então. ouvir os recadinhos. Obrigada, pessoal, por estar fazendo parte do nosso programa, estar conosco essa noite. Maria Luísa Kazer, parabéns por abordar esse assunto que é de suma importância para nós mulheres. A Ana Leschmann, parabéns pelo programa. Assunto abordado extremamente importante. Imprescindível fazer os exames periódicos. Exatamente. Dr. Rodrigo, profissional muito dedicado com seus pacientes. A Tere Cúnico assistindo. Boa noite, dona Tere. Obrigada por nos acompanhar. E a Maria Helena Miola. Boa noite assistindo. Obrigada por estarem conosco essa noite. Vamos continuar com esse papo tão gostoso e tão cor-de-rosa, né? Que tá leve e legal. Eu acho assim, Veri, eu acho bem importante a gente comentar sobre isso, porque né, do Dr. Rodrigo, da clínica que ele tem aqui, só quem passou, quem teve alguém, né, sabe o quanto é importante esse aconchego. Na verdade, nós não estamos falando de doença, nós estamos falando de acarinhamento, de aconchego, de humanidade, né, doutor? Não, achei lindo o depoimento dele no começo. Exatamente. Não, e quem não conhece, doutor, toma a liberdade de convidar para que conheça a clínica Vivere, né? Sim. Exatamente, é um lugar lindo, não é um lugar triste, é um lugar cheio de cor, cheio de vida, de quadros maravilhosos. Eles tiveram o cuidado em cada detalhezinho, né? E além do Dr. Rodrigo, toda aquela equipe maravilhosa, aquelas meninas queridas que abraçam, né? Abraçam o coração e abraçam a situação também, né, doutor? Então, eu acho assim que Nova Prata e região só tem a agradecer, né? Por essa clínica que traz vida, né? Eu achei super legal, porque, na verdade, eu já passei com pessoas da minha família isso. Sim. E, realmente, quando ele chegou aqui, a gente pensou, pô, vai ser um assunto que vai ser doído, talvez, né? Como é uma clínica, afinal, é um assunto dolorido, mas abordado de uma forma muito didática, né? Mas ele muito bem fez a propaganda, né, Tânia? Mas aí merece, né? Não, deixa eu só acabar com uma frase que ele disse, que é para o pessoal visitar a clínica, porque lá, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um lugar de dor e é um lugar de vida, não é um lugar de morte, é um lugar cheio de vida. Isso. Então, isso eu acho que fica para as pessoas que estão passando por isso ou que já passaram, que tentar enxergar de uma outra maneira, né? Isso. Mas, doutor, vamos lá. Continuando, então. Então, realmente, a sua clínica é maravilhosa e que bom que existe em Nova Prata, né? Pertinho aqui de nós, todo esse apoio, esse acolhimento. Nós estávamos falando aqui no intervalo que, por mais que se fale em câncer de mama, existem muitos mitos, muitas fake news em relação ao câncer de mama. Então, vamos começar com algumas situações e a gente gostaria que o senhor colocasse, é mito ou é verdade? Já falamos que o câncer de mama, ele não aparece só em quem tem casos na família, ele não é hereditário, é um mito, né? O câncer de mama, ele é um só tipo de doença ou existem vários tipos de câncer de mama? Muito bem, excelente pergunta, Veridiana. Assim, para a maioria das pessoas, né, o leigo, ele muitas vezes acredita que câncer de mama é uma doença só, quando na verdade não é nenhuma, são algumas famílias de doenças diferentes e em cada família, vamos dizer assim, tem vários membros. Às vezes eu falo com meus pacientes, eu chamo câncer de bandido, né? E eu falo assim, tu tem que saber o nome e o sobrenome do bandido e levantar a ficha criminal dele. E aí sim, sabendo o nome e sobrenome do bandido, que é o tipo de câncer, né? A ficha criminal, nós vamos saber qual o melhor tratamento a ser feito. E aí já fica uma dica, né, para quem está nos acompanhando, que assim, nunca compare o câncer de mama que você tem, ou de alguém próximo a você, da vizinha, com a vizinha, ou com alguém da igreja. Verdade, eu li na internet, no Google.
esquece, porque a chance de você estar comparando alhos e bugalhos é muito grande. Então, assim, Excelente. você não é errado isso. Câncer de mama Dá é um um nome número, genérico, doutor. assim. Dá um número assim de mais ou menos quantos tipos de câncer de mama existe para esclarecer bem para o Se a gente público. separar em tipos, subtipos diversos, passa de 20 tipos de câncer Isso de aí, ó. mama hoje. Né? Isso E aí. cada câncer desse é um estágio diferente, em pessoas diferentes, organismos diferentes, histórias de vida Metabolismos diferentes, diferentes. objetivos diferentes. Exatamente. Que às vezes, isso não é uma receita de bolo, Certo. assim, né? É igual para todos. Que Não- bom não se é. fosse, Que né, bom se doutor? fosse. Então, Passa uma partindo, receita e era bom Fácil, para todo resolveu, mundo. né? E não é assim. continuando com os mitos e verdades, muitas pessoas falam que existem células cancerígenas no corpo e que dependendo da alimentação, do teu estilo de vida e tal, tu pode desenvolver ou não. Isso. Mito ou verdade? Verdade. Olha só, nós somos formados por trilhões de células. Um adulto, algumas dezenas de trilhões de células. Não são bilhões, trilhões. E essas células se dividem, se renovam todos os dias. Certo. É normal acontecer um erro na célula, na pele, no pulmão, no intestino, na mama. Mas o que acontece? O corpo humano, ele tem vários mecanismos, várias formas que identificam assim, opa, tem alguma coisa errada nessa célula. E aí, o que acontece? O organismo se livra daquela célula com potencial cancerígeno ou cancerígeno. Então, para um câncer surgir, para que ele consiga se desenvolver, os hábitos de vida que a Roberta comentou são extremamente importantes. Isso faz, porque os hábitos de vida ruins, que ao contrário do que nós falamos no bloco anterior, né? Fumar, bebida em excesso, sedentarismo, excesso de peso, uma alimentação desregrada, enfim, muitas gorduras, isso também contribui para um risco maior de câncer de mama. Então, isso faz com que essas células não funcionem adequadamente. Então, às vezes, esse reconhecimento da célula, ela fica defeituoso e com isso a célula cancerígena consegue se desenvolver, né? Então, claro que isso acontece de diversas formas, tá? Isso é uma coisa extremamente complexa, né? Mas assim, faz parte, vamos dizer, desse cômputo aí de mitos e verdades. Realmente, todo mundo tem uma célula cancerígena por dia? Sim, mas o corpo dá conta. E se você tem hábitos saudáveis de vida, a chance de dar conta e você ter uma vida longa e uma chance de você desenvolver o câncer é muito menor, né? Então, em mitos e verdades, é uma coisa interessante em câncer, também comentei aqui com a Tânia no intervalo, que depois de política, o assunto câncer é o assunto que mais tem fake news. Não, Mais isso ou é importantíssimo e vale muitas pessoas É incrível. ouvirem isso. Incrível. E falando nisso, amamentar protege contra o câncer de mama? Sim, Então, você sabe, essa é um uma fator verdade. hormonal protetivo, né? Utilizar a amamentação. Mulheres terem filhos mais cedo também é um fator de proteção. A gente sabe, por exemplo, ter um filho antes dos 30 anos e depois dos 30 anos. Ter antes dos 30, o risco é menor, Por quê? sabe? Isso existe uma explicação biológica, assim, que é a mulher... Porque, assim, se você deixa a mulher ter muitos ciclos menstruais, por exemplo, uma mulher que não tem filho, tá? Por causa dessas variações hormonais, isso tem um efeito na célula da glândula mamária, tá? Então, quando a mulher tem muitos ciclos menstruais na vida, exemplo, uma mulher que, no caso uma menina, né, que menstrua muito cedo, por exemplo, menstrua com 9, 10 anos, que acontece às vezes, Acontece. né? E entrou na menopausa, e essa mesma pessoa entrou na menopausa muito tardiamente, perto de 60 anos, 60 e em torno disso. Então, assim, foram 50 anos praticamente menstruando. Se ela teve filhos, ela consegue reduzir o risco. Quanto mais filhos, tem uma redução. Agora, se ela não tem filhos, como tem muitas variações desse ciclo, essa célula da mama, ela, enfim, sofre uma influência maior. Isso pode trazer um risco maior. Porque as pessoas têm que entender que, assim, isso tem que estar bem claro para todos, né? Não existe um fator único, em geral, para ter um câncer de mama. É uma soma de coisas, né? Hábitos de vida, o estado hormonal, se teve gravidez, se amamentou ou não, né? E falando em fake news, se vocês me permitirem, assim, tem algumas coisas que as pessoas acham, que já foram amplamente divulgadas na televisão, que poderia causar câncer. Exemplo,
desodorante. Né? Desodorante causa câncer. Já ouviu isso, né? Já ouviu principalmente isso? o aerosol, É. pior ainda. Pelo amor de Deus, o verão tá chegando. Use desodorante. Use o desodorante. Não existe o menor sentido. E geralmente os fake news é assim, né? A pessoa recebe por WhatsApp uma mensagem, E vai fala um nome propagando. de um médico inglês de uma universidade de Cambridge, Que ninguém que ninguém nunca ouviu falar, se ninguém vai espalha conferir e falam uma notícia que aquilo, ele afirmou isso e aquilo e tal. Da mesma maneira, sutiã não Muito causa apertado, câncer. já ouvi essa também. Ó, Eu sei, é um mito, fake né? news não causa câncer, né? Isso, traumas psicológicos não causa câncer de mama. Uma batida muito forte no Uma pancada, Uma não pancada. causa. O que acontece, Veridiana, muitas vezes nesse caso é o seguinte: a mulher, ela depois de uma pancada, ela se machuca e ela começa a se examinar. Ela tá com dor, né, na mama, decide se examinar e aí ela descobre tem alguma coisa aqui, né? E aí ela decide ir num médico, num ginecologista, para poder averiguar o que está acontecendo. Mas não causa, pancada não causa câncer. não tenho certeza. E falando, último pode falar. fake news, falando em mitos e verdades, a gente pode colocar aqui que todo nódulo encontrado, ele não é câncer, né? Perfeito. Porque as mulheres acham um nódulo já... Claro que sempre a gente fica É um assustador, pouco eu acho que não... preocupada, Claro. né? Isso. Mas é bom ser A colocado, né, maioria- doutor? Perfeito, Veridiana. A maioria das mulheres tem nódulos ao longo da vida. É comum, principalmente as mulheres, se elas observarem assim, mais jovens, mas não somente, do lado das mamas, tá? Às vezes tem uns nódulos que às vezes até doem em alguns períodos do mês, parece que eles estão aumentando. Isso é super normal, tá? Isso não tem o menor risco de ser câncer. São as displasias, né? Não, essas são as glândulas mamárias mesmo. Mamárias. E tem algumas mulheres que essas glândulas elas mudam muito de tamanho ao longo do ciclo menstrual. Isso aí. E com isso elas ficam preocupadas, né? Então, não é a maioria dos nódulos não é. Por isso que o autoexame, às vezes, ele causa mais confusão do que esclarecimento. Depois daquela propaganda, daquele comercial da Cássia Kiss, explodiu de mulheres nos consultórios. E quero fazer biópsia. Bom, que bom. Por um lado Mais foi ou bom. menos, porque isso gerou uma fobia de câncer. Ah, porque- sim. Sim, E mas eu a- digo, as mulheres pelo menos começaram a se olhar, né? Sim. Doutor, Ma- porque isso também era um tabu na época, né? Era um tabu, Muito eu grande. concordo. Era né? um tabu. A mulher ela tem que se conhecer, ela tem que fazer o exame de mamografia, tem que fazer autoexame. Não esqueci do preventivo também, né? Aproveitando câncer de colo uterino, Isso. é um câncer também comum, tá no Brasil, infelizmente, e que tem como a gente fazer prevenção aqui, sim, Isso prevenção, aí. e além do diagnóstico precoce, fazendo preventivo, né? Que é feito em postos de saúde, nos consultórios dos ginecologistas também. Até peguei um dado aqui, que o senhor falou em postos de saúde, do SUS, enfim, né? Que tem deixa eu ver, peraí, as estatísticas de pacientes do SUS que tem 3 vezes mais chance de prevenção do que as que não tem, né? Que os pacientes do SUS, eles vão, não sei se é pela gratuidade e tal, que eles têm 3 vezes mais chance da prevenção do que quem tem, enfim, os planos particulares e tal. Olha, eu confesso que eu não conheço essa informação, É. tá, Tânia? Mas assim, se isso fosse uma questão de prova, eu marcaria como falsa, provavelmente. Eu vou te explicar. Porque faltam mamógrafos no Brasil, não tem um número suficiente de mamógrafos. A maioria dos exames de mamografia estão em grandes centros, e aqui a Serra Gaúcha é uma exceção. Que a maioria das cidades aqui, Nova Prata, Veranópolis, Guaporé, tem exames de mamografia, por exemplo, que são as maiores. Em outras regiões do Brasil, você tem uma cidade de 20, 30 mil habitantes, que é o caso. Com De Nova mamografia é Prata. inimaginável. Nunca vai ter. Né? Mas nós temos aqui. E outra coisa que no SUS, a gente sabe disso, é que muitas mulheres deixam de fazer a mamografia porque o local que existe é muito longe. É muito longe. Em alguns casos é 4, 6, 8 horas de viagem para você fazer. Porque é exame. onde tem vaga, não... O Brasil é um país muito grande, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, nas regiões norte, centro-oeste, e mesmo algumas aqui do Rio Grande do Sul, mais na fronteira, é difícil o acesso aos exames. Eu fiquei feliz com essa informação. Não, Porque eu pensei assim, bom, pelo menos as pessoas de baixa renda, elas estão se cuidando. Tem como se cuidar, né? Tem a chance Não, de... tem um acesso, né? Mas ainda fica essa dúvida. Eu não saberia te falar se ela é real ou não.
Também porque tem cotas muitas vezes esses exames, Certo. né? Não é aberto para todas as mulheres. Não dá para fazer outra pergunta, então, Veridiana? A Só um Luzinha recadinho, já tá né? pegando, né? Então tá. Então Só um terminamos. recadinho da Margarida da Silva. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, pessoal. Muito bom poder aprender com esse profissional. Isso Então, aí. muito obrigada por Obrigado. estar brilhantando o Mas nosso programa. antes de encerrar, tem uma perguntinha bem rápida para encerrar esse assunto, esse bloco dos mitos e verdades. Sim. Não são só as mulheres que têm câncer de mama, né, doutor? É isso mesmo. É muito raro homem ter câncer de mama. Na realidade brasileira, é mais ou menos assim, a cada 200 mulheres com câncer de mama, um é homem. Tá? Mas é muito raro mesmo. A sensação que eu tenho é que essa relação é até maior. Na prática. É raro, mas homem pode ter. Isso, né? E como o homem não pensa em câncer de mama, na maioria das vezes, quando o homem tem um câncer de mama e a gente faz o diagnóstico, ele já está no estágio mais avançado. Porque ele deixa crescer, não dói, ele não pensa nisso, não sabe. Né? Certo aí. Papo interessantíssimo, mas a gente vai agora para um breve intervalo comercial. Fiquem conosco, que a gente volta em seguida conversando com o Dr. Rodrigo Pineda. Só um instantinho e a gente volta logo, logo. Supermercados Porta, oferecendo qualidade em produtos frescos, de procedência e grandes marcas. Nossa família prima sempre por um bom atendimento, sempre com ofertas e preços especiais para a sua família. Supermercados Porta. Sua saúde e satisfação é o que importa. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. No cuidado com a sua saúde, a Multiexames está pronta para receber você e sua família. Exames pré-natais, sexagem fetal com 8 semanas de gestação, teste do pezinho, entre outros exames que são indispensáveis para manter a sua saúde em dia. Multiexames, Laboratório de Análises Clínicas. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado, além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas. O sabor e a qualidade para a sua casa. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. O assunto de hoje é Outubro Rosa, como fazer a prevenção ao câncer de mama. Esse assunto tão importante que a gente não poderia deixar de conversar hoje, de abordar esse assunto no mês de outubro aqui no programa Mulheres. Nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo Pineda. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que são muito importantes para nós. Nós vamos então agora agradecer os patrocinadores do terceiro bloco. E quem faz esse agradecimento é a nossa querida colega Roberta. Então, Robertinha, capricha aí nos agradecimentos agora. Então vamos lá, loiríssima. Vamos fazer os nossos agradecimentos. Obrigada a todos os nossos patrocinadores. Obrigada, Cláudia Store, para mulheres modernas e cheias de estilo. Obrigada por me vestir em todos os programas.
A ti um beijo grande, Cláudia, e a Anabela, que está seguindo teus passos perfeitamente. A Cooperativa Sicredi, gente que coopera, cresce. Um banco no coração de Nova Prata. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. Um beijo, então, no Ali. Confiança, farmácia e manipulação, a qualidade que você merece. A farmácia na frente da praça, no coração de Nova Prata. E Ótica Bem Ver. Muito mais qualidade e praticidade para o seu dia a dia. Agora, então, com armações belíssimas. Olha Esse só. óculos de sol aqui vai ser meu. lindo. Vai ser meu. Maravilhoso. A gente parece Podia ter tudo- sol já, é, né? umas ceguinhas, mas não, é só para Não. mostrar a nova coleção de óculos de sol. Olha a nossa Barbie ali, como é que tá. Lindíssimos, né? Não, são Charmosos, lindos. Eles os são muito óculos, bonitos, da muito Ótica Bem bonitos. Ver. Eles são mais bonitos de perto, tá, gente? isso Então aí. passem na Ótica Bem Ver. Passem E na Ótica Bem Ver. Porque olha, tem eles até são Swarovski aqui, gente. Nossa, que Não, eles lindeza. trabalham com Jimmy Choo, que é uma marca maravilhosa. Entre Divino. outras, claro, mas tá maravilhoso. E tem também aqui, né, nosso cameraman. O nosso cameraman. Aqui na mesinha Na tem mesinha as de armações centro. e para as lentes, né? Então, lindíssimas Tudo de lá da Ótica as Bem armações Ver. e os óculos de sol, né? Isso aí, olha E a aí, gente ó. agradece, então, os nossos patrocinadores, né? A Ótica Bem Ver, em todos os programas nos enviam armações e óculos lindíssimos que a gente tem o maior prazer em usar divulgar. aqui, né? Isso aí. Mas vamos continuar, então, a Vamos lá, porque aproveitar, informação né, é poder, o né? tempo. Então, nosso último bloco, doutor, a gente sabe que quando uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer, não deve ser fácil nem para paciente e nem para os familiares, né? Como conviver com essa situação? Iridiana, é bem simples, tá? Acho que é bem simples, né? Acho que a primeira coisa, que a experiência que a gente tem, né, vocês falaram isso, né, de aconchego e acolhimento, né, Certo. é que o paciente, quando ele vai na clínica, ele conhece a equipe, ele sai de lá sempre muito mais tranquilo, né? Então, a informação é poder. É verdade. Foi muito bem colocado essa frase, eu gosto dessa frase. A informação é poder. E o paciente, quando ele é bem informado, porque a pessoa chega cheio de ideias e preconceitos, ela sai de lá muito leve. Ah, que bom. Né? Saber. Isso, muito leve. E uma coisa fundamental, e aí que eu falo que é bem interessante, que eu digo para você que é fácil lidar, é quando a gente mostra para o paciente que ele não é a doença dele. O paciente não é a doença, né? E isso muitas vezes a pessoa chega numa situação de tanto medo, tanta preocupação, que ela vira, tudo gira ao redor da doença, as pessoas, o trabalho, os filhos, e a gente mostra para ela que ela não é aquilo, e que ela tem que seguir vivendo bem, com qualidade de vida, mais vida, né? Como se, uma vez eu já li, alguns anos atrás, né, que só se morre uma vez, mas viver são todos os dias. É verdade. Né? E é verdade, assim, no momento que a pessoa entende que ela não é uma doença, que ela tem uma história de vida, e que o nosso compromisso com ela é batalhar pela qualidade de vida, estar junto em todas as etapas, com certeza vai fazer toda a diferença. Como é a vida de uma mulher que é diagnosticada com um câncer de mama e que muitas vezes é aquele câncer, como o senhor estava falando, que vai viver por anos com esse câncer? Sim. Sabe? Muitas vezes não só fazendo tratamento de quimioterapia e radioterapia, mas Certo. vai ter que conviver por anos com esse câncer. Como é a vida dessas mulheres? Bem, vamos só lembrar uma coisa. Como eu falei, a mamografia salva vidas, né? Falamos bem isso no primeiro bloco. E por quê? Mas veja, quando você descobre uma lesão na mamografia apenas, que você não sente nada nela, as chances de cura são superiores a 90%. Mas às vezes acontece da mulher chegar já com um diagnóstico com doença mais avançada. Mas com os recursos que existem hoje, com os avanços da oncologia nos últimos anos, e eu diria que assim, nos últimos 10, 5, 6 anos, a gente teve um salto gigantesco na oncologia. Hoje a gente fala que para essas mulheres, para um bom grupo dessas mulheres com câncer de mama, dependendo do tipo, claro, a gente consegue transformar a doença numa doença crônica. Essa semana mesmo a gente estava conversando com uma paciente, que começou o tratamento essa semana conosco,
nós estamos falando das possibilidades de tratamento, das etapas. E assim, apesar de ser uma paciente jovem, tá? Com em torno de 40, ela tem 45 anos, né? E ela, ficou muito claro para ela, deu para ver nos olhos dela que ela viu que ela vai ter uma vida longa. Ela tem tudo para ter, porque os tratamentos hoje tem muito poucos efeitos colaterais, nem tudo é quimioterapia. E no caso mesmo dela, por exemplo, não é necessário quimioterapia, porque quando as pessoas pensam em câncer, é câncer, cai cabelo, tira a mama. Né? A Exatamente. autoestima da mulher vai lá Isso. embaixo, né? Então, assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar que Certo. trabalha com isso, trabalha as questões de sexualidade, trabalha as questões de imagem, autoestima. Nem todas as pacientes têm que cair cabelo com a quimioterapia. Lá na clínica mesmo, a gente utiliza aquelas toucas que resfriam o couro cabeludo e diminuem as chances de cair o cabelo durante a quimioterapia. Temos alguns casos de sucesso aqui. Então, assim, existe muito mito ao redor do câncer, mas eu digo que a oncologia é a especialidade da vida, de vida. É uma celebração à vida, a luta pela vida, pelo bem viver. É assim que eu acredito em oncologia, é assim que eu vivo oncologia e é assim que eu espero contribuir para a comunidade por longos anos aqui na região. É que dentro da oncologia existem muitas vitórias, né? Como o senhor estava falando, é altíssimo Sim. o número de mulheres, né? O câncer que mais mata mulheres hoje, mas as chances de cura são altíssimas São muito também. altos, exato. Então, é vida. É que uma vez, Existe. Roberta, se falava em câncer, era uma sentença Exatamente. de morte, né? Isso. Não era para Falava falar em nome, câncer nem vamos e falar essa AIDS, palavra. era sinônimo Exatamente. de... Né? Então, hoje, os dois são tratáveis, né? Isso. E nós fazendo a nossa parte facilita o trabalho dele, né? Facilita o trabalho do isso aí. médico. E Tânia, completando isso, nós fazendo a nossa parte como mulheres, e eu falo também assim, e nós como o programa Mulheres, Sem fazendo essa parte, que é dúvida. mais um canal de informação, Sim. podendo levar essas informações, essa tranquilidade que o doutor Isso Rodrigo aí. está passando para as pessoas e dizendo que não é bem assim, que nem todo mundo que tem o diagnóstico vai ter um final ruim. Então, isso nos tranquiliza, a todas nós, né? Sim. Com A gente certeza. tem um certo medo, Aham, um claro. certo não, um grande medo. Não, eu acho que qualquer um mas, que recebe essa notícia mas tem ouvindo pânico, todas né? essas explicações, essas informações, contribui muito. O nosso compromisso, acho que a boa prática em oncologia, o compromisso maior é assim, nós estaremos juntos. Isso né? aí. Nós estaremos juntos, independente do que acontecer, de qualquer mal-estar, de qualquer notícia ruim ou boa, celebração, um neto nasceu, uma criança Isso veio. aí. Nossa, são vitórias e mais vitórias. É uma dor que sumiu, um cabelo que não caiu, um enjoo que não existe mais. Que lindo Tá. isso para Nova Prata, de ter uma clínica que pegamos junto. Isso é belíssimo, porque não é em todos os lugares que as pessoas dizem isso, que os médicos dizem isso. É verdade. Vamos pegar junto e vamos E junto doutora, com assim, isso. e a importância da família estar ao lado da paciente, Sim. e principalmente as pacientes que têm um companheiro, que têm um marido, né? Sim. Não deve ser fácil se não, Não. tiver o acompanhamento ali efetivo do... Veridiana, às vezes o cuidador sofre mais do que o próprio paciente. Acredito. E a gente tem, inclusive, um programa dentro da clínica de acompanhar quem acompanha. Acompanhar os familiares Isso, também. que às vezes a demanda maior psicológica, inclusive, é deles. Uhum, né? Mas assim, eu vejo que a experiência câncer cada vez mais não é um sinônimo de morte. É um sinônimo de vida, é uma experiência de vida, muitos aprendizados. As pessoas pensam que é choro, dor e sofrimento. Não, tem nada disso. Não é assim que funciona. É verdade. É claro que tem seus momentos, mas a gente tá junto, a gente chora hoje, amanhã a gente sorri juntos. É verdade. Com certeza. Eu mesmo já tive essa comprovação de ver essa tranquilidade que o doutor Rodrigo fala aqui, ele fala no consultório, e essa segurança que ele passa aqui, ao discorrer essas informações, ele passa para o paciente também, né, doutor? É que a gente Então, tenta. não, mas não é tenta. Se você tenta, eu te digo que você consegue, né? Então, Obrigado. isso é super importante, porque é um momento de melindre da vida de todos os envolvidos muito grande. É verdade. Né? Fica uma dica para a família, Viridiana, complementando assim, pegue com suavidade,
Isso aí. Né? Não transforma aquela pessoa numa doença. Ela é uma pessoa, ela é uma história, ela é mãe. Isso Né? Vamos aí. falar de câncer de mama exclusivamente. É uma mãe, é uma avó, é uma filha, ela tem um trabalho, ela tem seus gostos, ela gosta de comer determinada coisa. Então, assim, não é uma vida virar de cabeça para baixo. É só um momento. Tem um momento chato que tem que ir lá ver a cara do Dr. Rodrigo, da enfermeira, da farmacêutica, da psicóloga. Mas, assim, a vida é normal. Tá? A vida é normal e tem que ser normal. Com certeza. E a sua clínica conta com que profissionais? Bem, hoje nós temos uma unidade aqui em Nova Prata, uma unidade em Guaporé, né? Somos oncologistas, 2 oncologistas. Temos enfermeiras oncológicas, ou seja, especializados, farmacêuticas oncológicas, nutricionistas, psicólogas também nas unidades, tá? Além de equipe técnica e também administrativa. A gente oferece todo o aparato, né, de auxílio para essas pessoas. Temos um recadinho? Tem um Robe? recado que eu recebi agora de um amigo meu, do Edson Morello, dizendo: eu agradeço muito o doutor Pineda, que foi quem atendeu a Márcia nos últimos dias. Foi extremamente competente e atencioso. Tem todo o meu respeito. Muito obrigado. A nossa Forte querida A abraço. nossa Márcia. querida amada Márcia, verdade. Que Verdade. fica eternamente em nossos corações. É verdade, uma verdadeira guerreira, né, Foi, doutor? sim, foi uma vitoriosa. Isso aí, uma Toda vitoriosa. isso aí, uma vitoriosa. isso aí. Aliás, todos os que passam lá pela sua clínica, né, são guerreiros e vitoriosos. É isso aí. Até o momento, né, de cura ou não cura, são vitoriosos, Lembrando né? que a morte não é uma derrota. Não é, exatamente. É uma consequência natural da vida, né? Estaremos um dia lá. Isso aí, é verdade. E o quanto é importante ter todo esse apoio, né? Ter uma clínica Não, especializada, acho que isso dando todo esse apoio, não só para paciente, mas também para os familiares, né? E até imagino que os familiares se sintam muito aconchegados, muito acolhidos pela clínica, porque realmente aí, muitas vezes, os familiares sofrem mais porque não sabem como agir, né? doutora? Ninguém sabe, né? Ninguém É uma sabe situação- como- É que é igual um assalto, né? Tu não sabe, Sabe como é como que vai tu vai reagir reagir na hora, né? Tu não sabe, tu Não tem imagina, como né? programar, né? É Não difícil. tem, Mas não muitas tem. vezes o paciente se sente mais forte, eu posso dizer isso pela minha mãe, parecia que ela era muito mais forte do que nós que estávamos por fora, né, de fora. Nós Sim. não estávamos doentes. Todos ficam doentes, na verdade. É verdade. Mas, Mexe na com muita verdade, gente. ela parecia tão mais forte do que nós. Eu acho que vem uma força, sei lá. Enfim, parabéns, mãe vitoriosa. É isso aí. Doutor Rodrigo, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Foi um prazer recebê-lo aqui e ver de perto, né? A gente já teve a oportunidade de ouvir você em outros momentos, mas estar aqui sentados pertinho, aqui conversando e você nos passando assim toda essa informação com tanta tranquilidade que está passando aqui no nosso programa, que eu acredito que na clínica é ainda melhor, né, gurias? Então, assim, o nosso agradecimento, assim, do fundo do coração. Obrigado a você. Muito obrigada por estar aqui esta noite e a gente deixa esses minutinhos para as suas considerações finais. Alguma coisa que não tenha sido dita, que ficaria muito importante dizer nesse momento. Acho que sim, principalmente para quem chegou agora no final do programa, né? Primeiro, meu agradecimento, né, à comunidade de Nova Prata. Agradeço não só a Nova Prata, como toda a região, né, que nos acolheu. Mas assim, fica a questão do cuidado, né? Eu quero repetir isso novamente, as mulheres que não fizeram seus exames, não foram no médico, no ginecologista ou no posto de saúde, por causa da pandemia, ou por causa de desculpas, né, que a gente vai criando às vezes no dia a dia, não deixe para amanhã, né? Mamografia salva vidas. Se você já tem 40 anos de idade, faça a sua primeira mamografia, ok? Alguns casos tem que fazer ecografia junto, mas o mais importante é a mamografia. Depois disso, deve-se fazer anualmente e não tem uma data para parar. Tá? Tem alguns lugares, principalmente no SUS, que falam que parar com 70 anos de idade, mas câncer de mama continua depois. Né? Então, assim, Isso aí. precisa se fazer exames, precisa se ter esse cuidado. Então, e lembrar dos hábitos de vida. O que é hábito de vida saudável? Não preciso falar. Todo mundo é professor já em hábito de vida saudável, mas todo mundo deixa para o ano que vem. É verdade. Né? Isso aí. Muito obrigada, Rodrigo, por esses esclarecimentos. Obrigada de coração. Obrigado a vocês pela Parabéns oportunidade. pela clínica. Nova Prata está de parabéns por tu ter pensado em nós e investido aqui com uma clínica desse padrão.
Então, chegamos ao final de mais um programa Mulheres da Conecta Mais TV, abordando um assunto extremamente importante, e não só para o mês de outubro, mas para todos os dias. É muito necessário a gente obter informações e se cuidar. Nosso agradecimento especial ao Dr. Rodrigo Pineda, que esteve aqui nesta noite tão especial. E a gente agradece também a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada pela audiência. Fiquem todos bem, cuidem-se e até a próxima semana com mais um programa Mulheres. Boa noite a todos.